Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje, 2 dias analisando trailers. Amanhã agora volta a programação normal, que é de anime, agora de manhã cedo. Mas eu também vou analisar o trailer de Percy Jackson, se já tiver lançado, porque eu vou assistir Percy Jackson. E hoje vamos falar aqui, quem fala é Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar do trailer que acompanha o Visão Branco que apareceu no final da série de WandaVision. Também é interpretado por Paul Bettany, em fuga após os eventos de WandaVision. Por quê? Porque ele começou a recuperar as memórias perdidas. E aí ele começa a tentar entender a sua identidade e recuperar memórias perdidas. Ele lida com as vozes de IAs em sua programação e precisa enfrentar o retorno de Ultron, James Spader, interpretado por James Spader, enquanto protege um jovem misterioso. Estou falando de Vision Quest, então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que alguém, que conheceu o Visão e a Wanda, no tempo lá em que eles fugiram depois de todos os acontecimentos de Capitão América Guerra Civil, que eles foram embora juntos, porque um ama o outro. E aí a Wanda, aí ele tinha entrado na loja que literalmente tinha o nome W e V cravados na mesa, como se fossem adolescentes, Adolescentes tem essa, de você escrever o nome seu com o seu amado, assim, ou riscar assim numa árvore, numa madeira e tudo mais, E ele fala que naquela época ele era uma pessoa completamente diferente, literalmente ele era uma pessoa completamente diferente. Então ele fecha a loja, a moça da loja pergunta se tinha alguém esperando por ele naquela noite, porque agora ele tá morando ali perto. E aí ele fala, não, ninguém especial, a minha casa sou só eu, Desfaz a imagem que ele estava usando para se disfarçar entre os humanos e usa a parte, visão branco dele e entra dentro da sua própria cabeça, Ali dentro da sua própria cabeça ele tinha construído uma casa. E ali tava Jarvis, Porque essa série vai falar das inteligências artificiais que compõem o Visão, Porque quem fez o Visão primeiramente foi o Ultron, pensando em ter um corpo um pouco igual aos humanos, com tecido e tudo mais, Só que o Tony e o Bruce implementaram dentro dele o Jarvis, ou seja, o que venceu foi o Jarvis. Ou seja, por isso ele tinha se tornado um Vingador. Por quê? Porque ele era novo e ele já começava a entender que o Ultron era do mal. Não ele. Ele não é o Ultron. Só que aí, tava todo mundo esperando por ele. Ele fala que aparece assim meio que um pôster da sua morte, da sua ressurreição, Reavision, que é o Visão Branco. E aí, ele estava vendo meio que umas cenas assim, que ele fala, eu era um Vingador, eu tenho o rosto dele, mas eu não sou mais o herói, e eu não sei mais quem eu sou, mas não o seu jeito, ele não tem o seu jeito, e ele fala que só tem o nome daquele herói, que no caso seria o Visão. Nisso, nós vemos o Ultron reclamando novamente que aquela casa estava cheia de humanos. O Visão já chega lhe dando uma bronca, falando que ali são permitidos somente avatares humanos. Nada além disso. Nisso, o Ultron cria um avatar humano para ele, que eu acho que é a cara do James Spader. Os outros falam que manter o Ultron ali por perto seria muito perigoso. Por quê? Porque o Ultron é um genocida maníaco. Assim como o próprio filho que ele tinha tido com a Wanda, que literalmente está acontecendo alguma coisa depois dos acontecimentos de WandaVision, que os espíritos dos filhos da Wanda se incorporaram em pessoas reais.
Por exemplo, o Wiccan, que apareceu em Agatha desde sempre, é um dos filhos da Wanda com o Visão, né? Que se incorporou num garoto real, um garoto que existe. Então, por isso ele acabou se tornando o Wiccan, né? E o outro filho também é um garoto real, né? É um garoto real que foi incorporado com o espírito do filho que a Wanda e o Visão tiveram, né? E de alguma forma, né, eu não sei o que aconteceu depois dos acontecimentos da WandaVision, que ela liberou aquela cidade, foi morar sozinha, e aí aconteceu todos os eventos de Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, né? Mas ele fala que só mantém o Ultron por um único motivo. E aí, naquele momento, ele começa a caçoar, falei, porque eu sou papai, sou papi, sou papito. E aí ele fala que a família que ele teve com a Wanda, eles estavam vendo uma cena da família que ele teve com a Wanda, não era algo real, foi criado pela mesma. Em seu luto pela perda de seu amado Visão durante a batalha em Wakanda, que acabou sendo morto pelas mãos do Thanos e que ele arrancou a joia da mente, da testa do Visão com tanta força que quebrou o próprio Visão. E agora ele tem vários inimigos indo atrás do filho que puxou o Mercúrio no quesito velocidade. Por quê? Porque ele é um velocista. Mas o Visão não entendia como que isso poderia ser possível, como que isso poderia acontecer, como que ele estava vivo. Vemos que aparece alguém que estava tentando entrar na mente do Visão, que eu não sei quem é essa pessoa, né? E aí o próprio Ultron, né, fala pro Visão o seguinte, fala para ele libertar eles e que ele tem que salvar o filho dele. Nisso eu acho que o Ultron tinha sido preso, né? Nesse trailer parece que ele tava falando por um telefone assim, como se fosse aquelas cenas de prisão. E ele acaba falando isso pro Visão. E ele fala também que não há nada que una uma família do que um perigo eminente. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando aí, dando like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita para o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.